Fala, pessoal. Um forte abraço para vocês. Como vocês sabem, né? Eu sou o professor Natanael, professor de vocês aí de história. A gente vai trabalhar um assunto agora dos mais importantes, relevantes, impactantes e infelizmente atuais, né? Que é exatamente a questão judaico-palestina ou a questão árabe-israelense. Por que eu digo infelizmente atuais? Porque é o seguinte, pessoal, é uma questão que já era para estar resolvida, mas infelizmente, por diferentes problemas, por diferentes questões, esse caso ainda vai render bastante, ainda vai, para o futuro, infelizmente, render mortes, problemas, conflitos. Eu espero que com essa conversa, com esse bate-papo que a gente vai ter aqui, com essa exposição que eu espero fazer de forma clara, concisa e didática, você entenda um pouquinho de toda essa problemática envolvendo a criação do Estado de Israel em 1947, 1948, já tivemos guerra, depois da própria fundação da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, era para ter sido criado um Estado palestino também, não foi criado, Israel não aceitou, não aceita até hoje, os palestinos não reconhecem Israel. Olha, é um imbróglio, é uma celeuma, é uma problemática das mais complexas que você pode imaginar. Então vem comigo que a gente vai analisar direitinho o que é a questão árabe-israelense, a questão palestina, que atravessa toda a segunda metade do século XX e entra no século XXI. Já estamos aí praticamente na terceira década, né? E zero de solução. E a solução realmente nos parece muito distante. O que dirá a paz, não é? Mas vamos com a gente, vamos refletir aqui sobre alguns pontos e procurar entender um pouquinho desse que é um dos maiores conflitos da contemporaneidade, tá certo? Vem comigo, olha só. Vamos fazer uma digressão, ou seja, a gente vai recuar no tempo, a gente vai voltar lá pro final do século XIX, entender o que é o sionismo. Na verdade, a gente recua séculos atrás, né? A gente vai voltar lá para a época do cisma hebraico para entender como que os judeus se dispersaram pelo mundo, saíram da Terra Santa e depois o seu retorno se tornou tão traumático assim. Bom, vamos fazer algumas leituras e também algumas reflexões e explicações a partir desses tópicos, tá? O que é a questão palestina? Em 1948 foi criado o Estado de Israel pela ONU e teve, na verdade foi em 1947, né, por ali, e teve a primeira guerra árabe-israelense porque os árabes não queriam aceitar. E sabe, gente, se existe uma guerra que os dois lados têm razão, não é? Eu diria a você que era essa. Porém, vou explicar um negócio para vocês que vocês não costumam estar assistindo nas redes de TV. Vocês não encontram por aí essa informação assim muito fácil, não. Os palestinos, gente, eles são vítimas das maiores atrocidades cometidas por seres humanos em função do autoritarismo, né? Com que o Estado de Israel trata a questão palestina nos dias de hoje. Tudo com apoio da ONU, assim, de forma bastante descarada, dos Estados Unidos. Os palestinos, eles vivem numa região minúscula, na chamada Cisjordânia. Daqui a pouco eu mostro no mapa aqui para vocês. Quando antes da criação do Estado de Israel eles tinham um território inteiro, vou mostrar no mapinha, repito, e você vai visualizar direitinho e entender, penso eu. E hoje estão encurralados em áreas restritas como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O Estado de Israel controla essas regiões com mão de ferro, corta a eletricidade e o fornecimento de energia elétrica de vez em quando,
restringe a chegada de donativos, de ajuda externa, com a justificativa de que muitas armas para os supostos grupos terroristas palestinos vêm junto dessas ajudas externas, então há um controle muito rígido e muitos dos donativos que são enviados para os palestinos não chegam à população que efetivamente precisa. Então é um negócio assim, bem cabuloso. E solução que é bom para esse caso, nada, zero. Nem a ONU força a barra, nem os Estados Unidos forçam a barra. É importante dizer que Israel, o Estado de Israel, é uma nação absolutamente aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio. E o Oriente Médio é uma região estratégica para os Estados Unidos em função das grandes quantidades de petróleo que essa região abriga em seu subsolo. Então, quando você tem um aliado ali forte, estratégico, você não vai querer perder esse aliado ou ferir os interesses desses aliados, né? Então, Israel é tratado a pão de ló, como a gente diz, pelos Estados Unidos, mesmo cometendo atrocidades humanitárias das mais perversas contra os palestinos. Bom, o que é que nós temos aqui na próxima lâmina? Judeus, relembrando, olha só, também chamados israelitas, não é? Eles foram escravizados pelos egípcios, episódio narrado no livro de Êxodos, ali no segundo livro do Antigo Testamento, como diz essa lâmina. Tem até uma chargezinha aqui que mostra, tipo, Moisés no dia de hoje tentando atravessar o Mar Vermelho, encontrando aqui esse lixo, né, eletrônico, como você pode constatar nessa charge, como se ele fosse então atravessar o Mar Vermelho e não pudesse, em função de toda essa parafernália moderna, não é, que faz parte do dia a dia das sociedades atuais. Bom, aí aconteceu o episódio conhecido como Cisma Hebraico, quando no ano 70, na época em que Roma governava toda aquela região do Oriente Médio e era chefiada pelo imperador Tito, né? Se eu não estou enganado, e ele despacha o Vespasiano para conter uma rebelião de judeus lá em Jerusalém. E por conta dessa repressão extremamente dura e violenta, muitos judeus eles se espalham pela Ásia Oriental e também pela Europa Oriental, chegando inclusive à Europa Ocidental. Então é isso que a gente chama, como diz aqui em negrito, está escrito, eu estou destacando, a diáspora judaica. Então aquela terra ela vai sendo ocupada por povos de origem árabe, de religião muçulmana. E muitos séculos depois, quando os judeus passam a ser vítimas de perseguições e extermínio por parte dos nazistas, tanto antes quanto durante a Segunda Guerra Mundial, quando termina o conflito, Hitler comete suicídio, vocês sabem, né? Mussolini é assassinado. Aí a ONU, recém-criada, decide fundar. O mundo estava compadecido, na verdade, né? Com o projeto de solução final, que os judeus tinham sido vítima por parte do nazismo. Então, o sionismo, que era um movimento de retorno dos judeus à Terra Santa, a chamada Palestina, a antiga Palestina, né? Então já acontecia esse movimento desde o final do século XIX, e a ONU pega esse embalo e, movido por essa comoção internacional em função do Holocausto judaico, então a ONU propõe a partilha daquela terra e a criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado palestino, que acaba não saindo do papel, infelizmente. Os árabes, eles já estavam por ali naquelas cercanias, né? E ocupam aquela região após a diáspora, ou seja, após a saída dos hebreus / judeus em direção à Europa Oriental, em direção à Europa Ocidental, e ocupando esse território, eles
serão vítimas exatamente desse projeto de criação de um Estado judeu dentro da chamada Palestina, isso a partir de 1947, conforme expliquei para vocês. Vamos pular essas charges e vamos passar agora para a menção do que eu, inclusive, ressaltei agora há pouco. O movimento sionista. O que era o movimento sionista? Como eu disse, existia um judeu, um jornalista, inclusive, chamado Theodor Herzl. O Theodor Herzl, ele começa a inflamar, começa a incentivar, a difundir essa ideia do sionismo, ou seja, do retorno dos judeus que estavam há séculos longe de sua pátria natal, da Terra Santa, um retorno então à Palestina. E muitos assentamentos judeus já estavam sendo construídos, já estavam sendo ocupados por judeus, repito, desde o começo do século XX. O que acontece é que depois do advento do nazismo, ou seja, depois que os judeus foram vítimas de uma perseguição atroz, como praticamente nenhum outro povo, né, sofreu tanto em tão pouco tempo, nas câmaras de gás, nos campos de concentração, houve, como falei também, uma comoção internacional, né, que motivou a criação de um Estado judaico lá na Palestina. Então tá aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na Palestina, por ocasião do projeto idealizado pela ONU, o projeto original. Olha, essa parte laranja, como você está vendo, de acordo com a legenda, seria o Estado árabe, o Estado que ficaria com os muçulmanos, corresponderia a cerca de 42% para 43% daquele território. E essa parte mais marrom, mais forte, mais escura, seria o Estado judeu, correspondente a aproximadamente 56% para 57% das terras. Os árabes disseram, não tem condição, nós não aceitamos isso, nós não concordamos com isso. Além de abrigar os judeus, diziam os árabes, nós vamos ter que dividir as terras e ficar com menos território do que eles. Além do mais, Jerusalém era um pomo de discórdia e é até hoje. Jerusalém, pessoal, é uma cidade considerada 3 vezes santa. 3 vezes santa porque é santa, considerada santa, para as 3 grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, tanto os judeus quanto os palestinos queriam Jerusalém e querem até hoje como sua capital. Para os cristãos, ela é santa porque é o local onde Jesus Cristo foi crucificado, onde ele entra triunfante antes da crucificação, né, montado numa jumenta, um episódio narrado nos evangelhos. Para o Islã, ela é sagrada, não só por ser a cidade de Davi, mas também por ter sido o local, segundo a tradição islâmica, da ascensão de Maomé aos céus. E para os judeus, né, toda a origem de Jerusalém remete ao rei Davi, então tem toda uma tradição referente aos reis judeus que estiveram no poder durante o que corresponde ao período do Antigo Testamento Bíblico, entre eles Salomão, etc. Então, era um pomo de discórdia e continua sendo um pomo de discórdia até hoje. A ONU instituiu que Tel Aviv, uma grande cidade de Israel, seria a capital. E Jerusalém teria uma espécie de status internacional. Nem seriam dos cristãos, nem dos judeus e nem dos muçulmanos. Aí é que os palestinos não aceitavam, né? E não aceitam até hoje. Quer dizer, são questões milenares, são questões de tradição, são questões que envolvem religião, são questões que envolvem poder político. E tudo isso é extremamente polêmico. Os lados em conflito têm laços que dão certa dose de razão a eles, não é? Não é fácil decidir, não é fácil se posicionar. O que é fácil de entender é o massacre, é o autoritarismo de Israel, são as atrocidades humanitárias cometidas pelo Estado de Israel, um Estado policialesco, um Estado intervencionista que trata de forma bastante dura os palestinos que estão hoje, como já falei aqui, confinados
na faixa de Gaza, fica mais ou menos aqui, nessa região aqui que eu estou destacando para você. Vou colocar aqui mais próximo da tela para você entender. E da Cisjordânia, mais ou menos nesse ponto aqui próximo ao Mar Morto. Ok, gente? Então vamos ver aqui mais alguns tópicos que nós colocamos. A Primeira Guerra Árabe, o primeiro conflito, já acontece logo um ano depois, ou menos de um ano depois da criação do Estado de Israel. Logo de cara, 1948. O interessante é que Israel venceu tudo. Israel tinha e tem, né? Um arsenal bélico absurdamente superior aos vizinhos, não é? Acho que tem até armas nucleares, né? Pelo que consta. Tem um projeto nuclear que foi desenvolvido aí já há algumas décadas atrás e tem vencido todos os conflitos até então. Claro que isso passava necessariamente pelo que estava acontecendo no mundo, a questão da Guerra Fria. Então os israelenses que tinham apoio dos Estados Unidos, o lado contrário, que eram os palestinos, árabes, eles supostamente contavam com algum tipo de apoio, mesmo que logístico, mesmo que apenas simbolicamente, dos soviéticos. A Segunda Guerra já acontece em 1956, em meio à crise do Canal de Suez, certo? O Canal de Suez está aqui, ó, no norte, o nordeste, melhor dizendo, né, da África, onde hoje está o Egito, a Península de Sinai, e Israel tomou essa parte do Egito, acabou devolvendo lá pelos idos de 1967 e posteriormente nos anos 70 também costurou acordos de paz com o Estado egípcio, mas os conflitos nesse período foram absurdamente violentos. Tá aqui, ó, mais guerras. 1967, falando em 67, a famosa Guerra dos 6 Dias, quando Israel, então, foi surpreendido. Na verdade, ele tomou essas terras, né, dos povos árabes vizinhos. Todos os países vizinhos de Israel, todos sem exceção, eram inimigos. Hoje já existem acordos de paz ali, a diplomacia conseguiu costurar alguns tratados ali de armistício, mas nos anos 50, 60, 70, não é? A crise era porque Israel não tinha o apoio de absolutamente ninguém, porque simplesmente todos os países vizinhos são países de orientação muçulmana, logicamente davam apoio aos palestinos. Israel se via ali realmente cercado de inimigos por todos os lados. Em 1973 temos a famosa guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur, ou Dia do Perdão, é um feriado local, né, lá em Israel, comemorado anualmente, e que eles foram surpreendidos, atacados de surpresa em 1973, e a retaliação de Israel foi severa, bruta e extremamente violenta, derrotando os inimigos, principalmente a Jordânia, o Estado egípcio, o Líbano. Israel massacrou os vizinhos, os inimigos, e isso repercutiu no Brasil. Por quê? Porque com essa crise no Oriente Médio, o preço do petróleo, ele triplicou naquela ocasião. Triplicou, gente. Significa dizer, por exemplo, isso é um dado real. O preço do petróleo girava em torno de 3 dólares na época, certo? O barril do petróleo, melhor dizendo. Pulou para 9. E o Brasil, nos anos 70, importava muito petróleo, porque não era capaz de produzir todo o petróleo que consumia aqui internamente. Então os custos com importação triplicaram. O Brasil entrou numa espiral decadente após anos de crescimento econômico da ditadura civil-militar. O governo do Médici tinha acabado, estava começando o governo do Ernesto Geisel, né, o penúltimo ditador militar que governou o Brasil, tanto que ele criou o Proálcool, não é? Investindo na produção de um combustível de origem mais barata, renovável, né? O biodiesel, como a gente chama hoje. E aí surge o álcool como combustível, os carros a álcool, etc. Fruto dessa guerra aqui, a guerra do Yom Kippur, que elevou o preço do petróleo substantivamente. Ok, gente? Tá vendo como as coisas estão
entrelaçadas, né? Resultado das guerras, olha só. Israel, por ocasião da partilha com os palestinos em 1947, a divisão original, que não saiu do papel, Israel tomou tudo. Aí na Guerra dos 6 Dias, veja que o Estado de Israel já tinha tomado, olha a diferença, ó, essa parte laranja aqui de baixo, ao sul, que é a Cisjordânia, Israel engoliu, não é? Essa parte ao norte, laranjinha, não é? Israel engoliu também. E na Guerra do Yom Kippur, em 1973, a Israel realmente se consolida como potência militar ali daquela região do Oriente Médio, que também chamamos de Oriente Próximo, né? Confinando os palestinos a áreas restritas, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Bom, esse é um grande líder palestino. Ele faleceu, se eu não estou enganado, ali em 2004, 2003, por aí, no começo do século XX, é o Yasser Arafat. Tá aqui a data de falecimento dele, 2004. E ele criou uma organização que começou, assim, de forma terrorista, era o Al-Fatah, certo? E depois ele criou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que abdica de práticas terroristas, né, de pegar em armas e de praticar atos violentos contra Israel, a fim de negociar a paz, a solução dos problemas, a criação do Estado palestino de forma diplomática. Ele foi para a ONU fazer discursos e tudo, investiu em uma solução, eu vou colocar assim, à la Mahatma Gandhi, que lá na Índia, também na base da diplomacia, da conversa, da desobediência civil e também da não violência, conseguiu a independência da Índia frente aos ingleses. Ele tentou uma tática semelhante, mas acabou falecendo pouco tempo depois. Construiu alguns acordos de paz, entrou para a história aí como o primeiro líder palestino a reconhecer o Estado de Israel, né, que era um primeiro passo rumo à paz, mas acabou sabotado por golpes internos de extremistas que não queriam acordo com Israel, com os Estados Unidos, que sempre fazia ponte tentando ali intermediar acordos, e acabou que o Arafat morreu sem atingir o seu objetivo, que era exatamente a criação do Estado palestino lá no Oriente Médio. Aí começa as intifadas, como ficam conhecidos os conflitos envolvendo os palestinos e os israelenses. As intifadas, elas tinham como característica a disparidade, né? Você viu o Estado palestino armado até os dentes, super bem equipado, com certeza dos países do Oriente Médio, belicamente falando, mais poderoso, e o contraste com os guerrilheiros palestinos armados de paus, pedras e outros tacapes, pedaços de madeira, sabe, uma coisa bem prosaica, exatamente porque não tinham infraestrutura, não tinham dinheiro para comprar armamento. Alguma ajuda ainda vinha da União Soviética, depois a União Soviética acabou em 1991 e a situação ficou realmente muito mais precária e difícil. Ainda hoje, Israel ataca violentamente quem dos palestinos se levantar contra o Estado israelense. Prédios são bombardeados, fornecimento de água e energia é cortado, bairros inteiros das cidades palestinas são praticamente assim deixados à própria sorte em termos de infraestrutura, a ajuda externa não chega, conforme expliquei minutos atrás. São ações que nós poderíamos classificar como terroristas da parte de Israel, viu, gente? Tudo com a anuência dos Estados Unidos e da ONU. Bom, como é que começa aqui os acordos de paz? Vamos destacar a figura desse egípcio aqui, ó, Gamal Abdel Nasser. Esse camarada, ele começa representando o povo árabe, o povo muçulmano. Ele era presidente do Egito. Ele começa a construir os acordos de paz com
Israel nos anos 70. Tá aqui uma foto histórica, né? O famoso Acordo de Camp David, construído pelo então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que acho que ainda é vivo, deve ter aí mais ou menos uns 90 anos. O presidente egípcio da época, que era o Anwar Sadat, um ex-militar que tinha chegado ao comando do Egito naquela ocasião, e o primeiro-ministro, o então primeiro-ministro israelense, Benjamin Begin. Isso em 1978. Foi o primeiro acordo de paz envolvendo árabes, né, no caso os egípcios, e os israelenses, onde os israelenses, inclusive, devolvem a península do Sinai, que era território egípcio, que havia sido tomado lá em 1967, se eu não estou enganado, lá na Guerra dos 6 Dias. Outra foto histórica com intermediação também dos Estados Unidos, agora na pessoa do presidente Bill Clinton, presidente democrata que governou os Estados Unidos ali nos anos entre 1993 e 99, 2000, por aí. Vemos o Yasser Arafat apertando a mão, os acordos de Camp David II, apertando a mão do então primeiro-ministro Isaac Rabin. Depois disso, a revolta dos israelenses com Isaac Rabin por ter apertado a mão de Arafat, ou seja, de um inimigo, entre aspas, né? A revolta de judeus ultranacionalistas, radicais e extremistas, eles acabaram assassinando o Rabin em um discurso, acho que 1 ou 2 anos depois desse encontro, desse acordo de paz aqui que foi feito em 93. Claro que foi para o espaço o acordo de paz, não vingou, não deu frutos, não prosperou, não houve continuidade. Então tá aqui o que eu disse, ó, após o assassinato do Rabin, houve o fim das negociações e, consequentemente, conflitos de novo. Novamente vai haver, no final dos anos 90, novos tratados de paz, novas tentativas de acordar ali um armistício, tudo gerando um efeito superficial, um efeito temporário, culminando posteriormente com nova intifada, com novos ataques dos palestinos para com Israel, só que tudo de forma desproporcional. Os palestinos com bombas caseiras, com armas precárias, né? E os israelenses não, com arsenal absurdamente tecnológico. Os israelenses têm um exército dos mais preparados e poderosos do mundo. Bom, aí tá aqui, gente, ó. Esse mapinha nos dá uma real... Toda essa faixa, assim, que tem esses tracinhos laterais, a faixa de Gaza e... Pequenininha a faixa de Gaza aqui no sul, no sudoeste, né, de Israel, e essa parte maior aqui, a Cisjordânia, são as únicas áreas praticamente que os palestinos hoje em dia têm como territórios seus, muito embora sob controle rígido, como já falei aqui várias vezes, né, de Israel. O Hezbollah foi um grupo terrorista palestino que, por muitas vezes, perpetrou ataques terroristas, ataque com homens-bombas, para chamar a atenção do mundo para a causa palestina. E até hoje, nada foi resolvido, infelizmente. É isso que eu tinha para explicar. Espero que você tenha curtido aí. Recomendo, né, leituras onde você pode aprofundar esse tema, e documentários que você encontra no YouTube bastante, que vão narrar um pouquinho com imagens da época, com entrevistas, para que você possa se inteirar um pouco mais desse assunto. Valeu, gente. Até mais ver e tchau.